Olá, boa tarde, seja bem-vinda, seja muito bem-vindo. Chegamos, está no ar o Pauta Aberta desta terça-feira, dia 6 de setembro de 2022. Muito obrigado pela sua companhia aí do outro lado da nossa telinha. E vamos juntos então a partir de agora com nossos destaques do programa de hoje. Números da Fundação Getúlio Vargas, divulgados nesta terça, revelam avanço da retomada do emprego no país. O crescimento das oportunidades em agosto chega ao maior nível avaliado desde novembro do ano passado. O Ministério da Saúde decide prorrogar a campanha de vacinação contra a poliomielite, que agora vai até o dia 30 de setembro. O supertelescópio James Webb faz o registro inédito de um berçário estelar, onde estão estrelas jamais vistas aqui da Terra. Libertadores sai essa noite, depois do segundo jogo entre Palmeiras e Atlético Paranaense, a definição do primeiro finalista do torneio, que disputará a grande decisão em outubro no Equador. Qual é o seu palpite aí de casa, Palmeiras ou Atlético? E ainda, depois de 9 anos fechado, depois de reformas e de uma super restauração, o Museu do Ipiranga, em São Paulo, reabre ao público amanhã, como parte também das comemorações dos 200 anos da independência do Brasil. Fique ligadinho com a gente, Pauta Aberta desta terça-feira já está no ar. O Ministério da Saúde anunciou que vai prorrogar a campanha de vacinação contra a poliomielite até o dia 30 de setembro. Isso devido à procura, que está muito abaixo das expectativas. Você de casa já garantiu a vacina do seu filho? Então fique atento, fique atenta e garanta essa dose. Vacina é vida e é de graça, para garantir justamente o desenvolvimento mais saudável e protegido das crianças brasileiras. O prazo inicial da campanha, que começou em 8 de agosto, era até esta sexta-feira, dia 9 de setembro. Até o momento, segundo dados do Ministério da Saúde, 34% do público-alvo de 1 a 4 anos tomou a vacina que previne contra a paralisia infantil. A meta do Ministério é vacinar 95% do público-alvo de 14.300.000 pessoas. A campanha nacional contra a polio busca alcançar crianças menores de 5 anos que ainda não foram vacinadas com as primeiras doses do imunizante, que é aplicado aos 2, 4 e 6 meses de idade com injeção intramuscular, e incentivar a aplicação da dose de reforço, que acontece depois por meio da gotinha. A doença, também chamada de paralisia infantil, tem certificado de erradicação no país desde 1994, mas a baixa cobertura vacinal nos últimos anos preocupa especialistas. O Ministério prorrogou também a campanha de multivacinação, que acontece junto com a da poliomielite. A campanha busca incentivar a atualização da caderneta de vacinação das crianças pelos responsáveis. Estão disponíveis 18 vacinas que compõem o calendário nacional de vacinação. O mercado de trabalho já há alguns meses vem dando indícios aí de retomada, né? E ela vem avançando com mais força. O indicador que antecipa os dados da empregabilidade alcançou o maior patamar dos últimos 9 meses. Os números foram divulgados hoje pela Fundação Getúlio Vargas. O indicador que antecipa os rumos do mercado de trabalho no Brasil subiu 1,2 ponto em agosto, chegando em 82,3 pontos, maior nível desde novembro. Os dados, segundo a Fundação Getúlio Vargas, indicam continuidade da recuperação do mercado de trabalho. Economistas afirmam ainda que é preciso ter cautela pelo patamar baixo que o indicador se encontra, mas a sinalização para os próximos meses é positiva. Eles alertam ainda que o ritmo de recuperação até o final do ano depende do desempenho da economia. Os destaques de agosto foram para os indicadores de tendência dos negócios e de situação atual dos negócios da indústria, que contribuíram positivamente com 0,9 e 0,3 ponto. Do lado negativo, a principal pressão veio do indicador de emprego previsto da indústria, que variou menos 0,3 ponto. Dados do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística apontaram na semana passada que o Brasil registrou recorde no número de pessoas ocupadas. A taxa de desemprego caiu para 9,1% no trimestre encerrado em julho, sendo o menor patamar desde o final de 2015.
A Caixa acreditou hoje o auxílio caminhoneiro para 140 mil beneficiários. É a segunda etapa do programa. O crédito é feito na conta poupança digital, que é aberta automaticamente em nome de quem recebe este benefício. Os caminhoneiros fazem a movimentação pelo aplicativo Caixa Tem. O chamado benefício emergencial aos transportadores autônomos de carga, mais conhecido também como Bem Caminhoneiro, é pago a transportadores autônomos de carga para compensar os efeitos do aumento nos preços dos combustíveis. Por mês, o auxílio caminhoneiro vai destinar R$1.000 aos beneficiários, isso de agosto a dezembro. Tem direito ao benefício os caminhoneiros cadastrados no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas até 31 de maio. Cadastro mantido pela Agência Nacional de Transportes Terrestres. O primeiro pagamento aconteceu no dia 9 de agosto para mais de 190 mil beneficiários. Hoje, a Caixa Econômica Federal começou a pagar o benefício para cerca de 140 mil motoristas incluídos na segunda etapa do programa, que realizaram a autodeclaração entre os dias 15 e 29 de agosto. Quem fizer a autodeclaração até o dia 12 de setembro e atender aos critérios solicitados pelo governo, vai receber as duas primeiras parcelas junto com a terceira, no dia 24 de setembro. Ao todo, são 6 parcelas de R$1.000 cada uma a serem pagas até o dia 17 de dezembro. Os caminhoneiros que tiverem dúvidas sobre o pagamento do benefício podem ligar para a central de atendimento pelo número 158. As informações sobre o pagamento das parcelas também podem ser consultadas no atendimento Caixa ao Cidadão pelo número 111. O prazo para transportadores autônomos de carga fazerem a autodeclaração do termo de registro, inicialmente marcado para 29 de agosto, foi prorrogado para o dia 12 de setembro. O documento é necessário para o recebimento das duas primeiras parcelas do benefício caminhoneiro, referentes a julho e agosto. De acordo com o Ministério do Trabalho e Previdência, na primeira etapa, quase 191 mil caminhoneiros receberam 381 milhões e 800 mil reais. Tem direito ao benefício os transportadores autônomos de cargas que estão ativos no Registro Nacional de Transportadores Rodoviários de Cargas, mas os profissionais devem estar com a Carteira Nacional de Habilitação, a CNH, e o CPF válidos. Os valores não movimentados no prazo de 90 dias, contados a partir da data do depósito, voltam para a União. O auxílio caminhoneiro faz parte do pacote social pré-eleitoral criado a partir da aprovação da chamada PEC Kamikaze, que passou no Congresso Nacional no dia 14 de julho. Entre outros pontos, a emenda constitucional aumentou o valor também do Auxílio Brasil de R$ 400 para R$ 600, ampliou o Vale Gás e criou um auxílio para taxistas. O custo total desse pacote ultrapassa os 41 bilhões de reais. No caso dos caminhoneiros, o total liberado chega a 5 bilhões e 400 milhões de reais. E uma declaração do presidente do Banco Central, Campos Neto, indica nova alta na taxa Selic em setembro. Campos Neto também afirmou que o país está mais perto do fim do ciclo de aperto monetário, como ele define, para controle da inflação no país. O presidente do Banco Central, Campos Neto, não falou em queda nos juros, mas na medida de convergir a inflação. Para isso, reforça a estratégia atual que foi apresentada ao Copom, Comitê de Política Monetária, que é um possível ajuste final na taxa Selic agora em setembro. De acordo com Campos Neto, a economia continua navegando num ambiente de alta incerteza, citando questões ainda em aberto envolvendo políticas do governo, como a fonte de financiamento para o Auxílio Brasil turbinado em 2023 e a continuidade das baixas no preço dos combustíveis. Ele falou sobre 3 meses de deflação, mas garante que mesmo com a queda da inflação nos próximos meses, a batalha não está ganha. Em agosto, o Banco Central aumentou a taxa básica de juros em 0,5 ponto percentual a 13,75% ao ano e indicou estar perto do fim do ciclo de arroxo monetário para controlar a inflação no país. Campos Neto disse que o Copom deve analisar os dados do mercado de trabalho no país, que tem registrado surpresas positivas. Ele deixou claro também que o manejo da taxa de juros para controlar a inflação está feito, o que deve gerar queda de juros nos próximos meses. O presidente do Banco Central afirmou que o PIB brasileiro vai ter alta de 2,6% neste ano, mesmo se a atividade não crescer nos 2 últimos trimestres. Assim, o Brasil se torna exceção num mundo com países sem projeções de crescimentos. Um susto nas alturas. Em um helicóptero onde estava o deputado federal João Bacelar,
conhecido como Jonga, caiu na cidade de Monte Santo, no norte da Bahia. Na aeronave estavam Jonga, o piloto e o candidato a deputado estadual Marcinho Oliveira. Eles tiveram apenas ferimentos leves devido aos pedaços de vidro que quebraram do helicóptero. Quando o acidente aconteceu, eles já estavam próximos do local de pouso. O helicóptero já estava próximo do chão quando perdeu a potência e acabou caindo. O motivo do acidente ainda não foi divulgado. Os candidatos saíram da cidade de Santa Luz e foram para Monte Santos para um evento político. Mesmo depois do acidente, eles foram ao comício. É uma correria danada nesse momento aí antes de campanha eleitoral, né? Que bom que os 3 que estavam dentro dessa aeronave apenas sofreram machucados leves, né? Que bom que todos já estão tocando a rotina aí normalmente. O susto foi grande, mas ninguém gravemente ferido. Notícias internacionais agora. A nova premier britânica, a conservadora Liz Truss, durante uma reunião com a Rainha Elizabeth II, nesta terça-feira, foi empossada oficialmente primeira-ministra do Reino Unido. É a terceira mulher a assumir o cargo de maior poder no país. A nova primeira-ministra britânica Liz Truss viajou nesta terça-feira para a residência escocesa de Elizabeth II em Balmoral. Na véspera, ela foi declarada vencedora da eleição interna pela liderança do Partido Conservador. Em uma reunião protocolar de apenas meia hora, a rainha e chefe de Estado a encarregou de formar um governo como nova líder da maioria. Em uma imagem compartilhada por funcionários da Casa Real, as duas aparecem sorrindo e apertando as mãos. Terceira mulher a liderar o executivo britânico depois de Margaret Thatcher e Theresa May, Truss representa a ala mais à direita do partido e prometeu diminuir os impostos para impulsionar uma economia britânica à beira da recessão. Pouco antes, a monarca recebeu Boris Johnson, que apresentou oficialmente sua renúncia como primeiro-ministro. A transferência de poder geralmente acontece no Palácio de Buckingham, em Londres, a menos de 10 minutos de carro de Downing Street. Mas este ano, por problemas de mobilidade da monarca, de 96 anos, tanto Johnson quanto sua sucessora viajaram mais de 800 quilômetros. Em breve, Truss vai fazer seu primeiro discurso como primeira-ministra. Na quarta-feira, ela vai presidir o primeiro Conselho de Ministros e enfrentar opositores na Câmara dos Comuns. No próximo bloco, a gente fala sobre a noite que vai definir o primeiro finalista da Libertadores 2022. E também, depois de 9 anos fechado, o Museu do Ipiranga, completamente reformado e ampliado, reabre ao público amanhã, no dia de aniversário de 200 anos da independência do Brasil. Não perca mais nenhum vídeo da TV Evangelizar. Inscreva-se agora. Pauta Aberta está de volta para esse segundo bloco. São 4h57 da tarde agora. Estamos ao vivo para todo o país. A você de casa, sempre ligadinho com a gente aqui no Pauta Aberta. Muito obrigado pela companhia. A quarta-feira, dia 7 de setembro, em Portugal, será de homenagens aos 200 anos da independência do Brasil. Vai ter homenagem ao Brasil em Portugal, sim. Na quarta-feira, a capital, Lisboa, vai dedicar o dia inteiro aos 200 anos de independência do Brasil. E vai ser um dos principais cartões postais da cidade, no Jardim da Torre de Belém. A construção é de 1520 e serviu como um ponto de vigilância contra invasores vindos do mar. Haverá apresentação de dança e estilos musicais brasileiros. O ponto forte será a apresentação da Orquestra Filarmônica de Minas Gerais. No repertório, muitas composições elaboradas por Dom Pedro I. Foi ele quem musicou o hino da independência do Brasil. Aquele que começa com "Já podeis da pátria, filhos". A letra foi escrita pelo jornalista e poeta Evaristo da Veiga, mas na época anterior à independência, foi elaborada para ser o hino nacional brasileiro. Depois do 7 de setembro histórico, o poeta acrescentou versos no que, aí sim, se tornaram o hino da independência. Outra curiosidade, só 100 anos da criação do hino é que, efetivamente, ele começou a fazer parte das comemorações da independência.
Vocês ouviram aí, né, que o Ricardo Vilches está cantando direitinho, né? Está cantando afinadinho, bonito. Chegou agora aquele momento em que eu quero convidar a minha amiga Milena a trazer um recado importante para você. Milena, muito boa tarde. Boa tarde, Odilon. Boa tarde a você que acompanha o Pauta Aberta nesta terça-feira. Deixa eu conversar com você que está sofrendo com dores. É isso mesmo, dores reumáticas. Você sabe como é esse sofrimento, não é verdade? Dores da artrite, da artrose, aquela dor que você sente aqui na lombar, dificuldade para caminhar. Nas articulações também, aquele movimento simples para muitas pessoas do dia a dia, para você está sofrido, você sente muitas dores. Olha o que eu trago hoje, uma solução 100% natural, novidade da Salubre Suplementos. É cúrcuma mais colágeno tipo 2. A cúrcuma que tem ação antioxidante e também anti-inflamatória. E olha só, ela tem uma substância chamada curcumina que vai liberar dopamina no seu cérebro e vai trazer uma sensação de bem-estar, de relaxamento. E mais uma boa notícia, ela é ótima para a sua memória. Muitas pessoas reclamam, né, pós-Covid, dessa falta de memória, desses lapsos de memória. Cúrcuma vai te ajudar, aqui a curcumina que tem no nosso produto da Salubre Suplementos. E claro que também, junto da cúrcuma, a gente tem o colágeno do tipo 2. O colágeno do tipo 2, ele vai te ajudar nas articulações, vai agir direto lá nas articulações, nos ossos e nas cartilagens. Ele vai ajudar, então, numa ação anti-inflamatória, vai ajudar em toda essa parte que você sente de mobilidade, certo? Pega o telefone, liga agora no 0800 602 8022, 0800 602 8022, conquistou cúrcuma mais colágeno do tipo 2, vai ganhar essa linda garrafinha com a imagem de Nossa Senhora Aparecida mais o terço para você carregar a sua água benta ou o terço das Santas Chagas, você pode escolher. A gente parcela em 10 vezes no cartão de crédito e o frete é grátis para todo o Brasil, ligação também. Então ligue 0800 602 8022. É com você, Odilon. Valeu, Milena. Você ouviu o recado importante que a Milena trouxe, né? Agora ela está esperando a sua ligação, é só ligar. Futebol, o jogo entre Santos e Goiás, disputado ontem à noite na Vila Belmiro, fechou a 25ª rodada do Brasileirão. Veja os gols. Os visitantes saíram na frente logo no início da partida. Depois de uma bela jogada pela direita, a bola foi cruzada na área e o artilheiro do campeonato, Pedro Raul, marcou o primeiro do Esmeraldino. No início do segundo tempo, o Peixe fez uma bela jogada. Madison recebeu a bola dentro da área e empatou para o Santos. Mas o Goiás tem o artilheiro do campeonato. Pedro Raul foi lançado em profundidade, recebeu a bola e na saída do goleiro tocou por cobertura, marcando um golaço e dando números finais à partida. Final na Vila Belmiro, Santos 1, Goiás 2. Grande vitória do Goiás, né? Jogando na Vila Belmiro, em Santos. E depois de 25 rodadas, veja como está a classificação agora do Campeonato Brasileiro. O Palmeiras é o líder do Campeonato Brasileiro com 51 pontos marcados. O Flamengo vem em segundo com 44, o Corinthians é o terceiro com 43 e o Internacional, também com 43, é o quarto colocado. Na zona de rebaixamento, o Coritiba é o 17º com 25 pontos, o Avaí é o 18º com 24, o Atlético Goianiense é o 19º com 22 pontos e na lanterna da competição, em 20º lugar, está o Juventude com 18 pontos marcados. A gente volta a observar o espaço. Isso porque, mais uma vez, o supertelescópio James Webb nos surpreende com fotos incríveis. Desta vez, os registros são da chamada tarântula cósmica. Você consegue imaginar o que pode ser uma tarântula cósmica? Olha só. Os registros foram divulgados pela NASA e pela ESA, as agências espaciais dos Estados Unidos e da Europa. A chamada tarântula cósmica tem esse nome devido aos filamentos que se alongam na imagem como as pernas de uma aranha. Ela está a 161 mil anos-luz de distância da Terra. Por ser uma área com muita poeira e gás, é considerado um berçário estelar e também abriga as estrelas mais quentes e massivas descobertas pela ciência. A nebulosa Tarântula é a mais brilhante e a maior região de formação de estrelas do grupo local, que é composto pelas galáxias próximas da nossa Via Láctea. Nos registros do supertelescópio James Webb, é possível ver um mosaico de imagens bem detalhadas. Ele mostra que o local tem poderosos ventos quentes e poeira.
E ainda é possível observar algumas galáxias ao fundo e muitas estrelas jovens que ainda não tinham sido vistas. A tarântula cósmica é muito interessante para os astrônomos, já que nela há uma composição química parecida com os grandes berçários estelares observados no meio-dia cósmico do universo, que foi quando o cosmos tinha apenas algumas estrelas, há bilhões de anos atrás. As expectativas dos cientistas são altas. Eles esperam que o supertelescópio ajude a responder os mistérios e a origem do universo. São impressionantes, né, os registros feitos aí nas imagens desse supertelescópio. Bom, e nos preparativos para as festividades do 7 de setembro, amanhã, a Esquadrilha da Fumaça está pronta para fazer uma apresentação emocionante e surpreendente em Brasília. Além dos 200 anos da independência do Brasil, a Esquadrilha comemora também o próprio aniversário. São 70 anos de espetáculos pelos céus do país. Chega na pacata Pirassununga, no interior paulista, não imagina que a cidade é sede do maior esquadrão aéreo de fumaça do mundo. É na academia da Força Aérea que a Esquadrilha da Fumaça reúne pilotos e aeronaves em acrobacias que desafiam a física. Mas para chegar à perfeição é preciso muito trabalho. A rotina começa bem cedo. As aeronaves são inspecionadas e preparadas para voo. Nessa etapa, não passa nenhum detalhe aos olhos atentos do especialista em mecânica, também chamado de anjo da guarda. Inicio verificando aqui o assento, o estado dele. Se as fitas elas estão todas esticadas, checo todos os botões, tudo desligado, desligado. Vou verificar a quantidade de combustível, está abastecida a aeronave, a voltagem da bateria, checamos toda a parte externa da aeronave e verificamos que a aeronave está em condições de voo. Com a máquina pronta, em solo os pilotos repassam passo a passo as manobras. O momento da demonstração ele é exaustivamente treinado durante a formação do piloto. Ele permanece em torno de 6 meses aqui no esquadrão, recebendo informações, tanto técnicas quanto operacionais, para que ele possa de fato desenvolver uma demonstração aérea segura e que encante o público, que é o que nós temos feito ao longo de toda a nossa história. Essa é a primeira aeronave usada na Esquadrilha da Fumaça, modelo da Segunda Guerra Mundial. Nas horas vagas, os pilotos faziam acrobacias com os aviões para motivar os cadetes. De lá para cá já se foram mais de 70 anos. Os aviões mudaram, ficaram mais modernos, passaram a ser fabricados aqui no Brasil. E a esquadrilha continua encantando gerações. Quando você está numa demonstração, eu sou mecânico. Então eu tinha a satisfação com o público próximo de ver a demonstração acontecendo e olhar para o público. E não tem coisa mais bacana de você ver o encantamento geral. Foi em uma dessas apresentações que os irmãos de Brasília ficaram encantados. Hoje, pilotos são eles que alimentam sonhos e alegram o público. O EDA ele proporciona que nós tenhamos contato com crianças, com os jovens ali que estão sonhando com isso. E você numa posição de incentivador, né, e de espelho. É uma missão que realmente nos motiva, né? Eu lembro que saía do 7 de setembro, aquele alvoroço doido para quê? Vou estudar. Eu quero estudar, que eu quero passar, eu quero fazer isso aí. Um show, né? São sempre incríveis e surpreendentes as apresentações da Esquadrilha da Fumaça. Amanhã em Brasília não vai ser diferente. E o Museu do Ipiranga em São Paulo, um dos mais simbólicos e emblemáticos do país, vai reabrir as portas amanhã, exatamente no dia de aniversário de 200 anos da independência do Brasil. Foram 9 anos fechado, grandes reformas, restaurações valiosíssimas. A reabertura promete também grandes surpresas aos visitantes. Uma super obra. Um dos museus mais antigos vai se tornar um dos mais modernos do país. Mais de 7.000 metros quadrados instalados, 450 pessoas trabalhando simultaneamente. O imponente Museu Paulista contou com investimento público e privado de 211 milhões de reais e dobrou de tamanho. Agora conta com uma área subterrânea e terá capacidade de receber ao todo 12 exposições. Mais de 3.500 peças do acervo passaram por restauração, um projeto desafiador.
Essa escada foi todinha desmontada, degrau por degrau, pedra por pedra. Ela é em granito maciço, foi toda desmontada, onde cada pedra teve que voltar para o seu lugar. Mesma coisa aconteceu com 1.800 metros quadrados de soalho de madeira, onde taco por taco foi identificado, nomeado, titulado, desmontado, foi para o restauro e voltou para ser montado no exato lugar do qual saiu. O projeto ele consiste numa ampliação, que é um edifício novo, que não aparece na paisagem, porque ele é escavado em frente ao edifício antigo. Tudo isso tecnicamente foi bastante trabalhoso e demandou, enfim, a contribuição de um conjunto enorme de profissionais para que isso pudesse ser feito da melhor maneira. O charmoso Jardim Francês também está de cara nova. Novo paisagismo, restaurante, infraestrutura para food bikes, modernização da iluminação pública e vias de acesso, reativação da fonte central e equipamentos de acessibilidade. A gente pretende receber o público pensando nos mais variados perfis, então desde os públicos escolares, que é um público que tem uma relação muito próxima com o museu desde sua abertura, ainda no século XIX, mas também públicos de famílias, públicos de turistas estrangeiros, públicos de pessoas com deficiência, enfim, pensando na maior diversidade possível de pessoas. Inaugurado em 1895, é o museu público mais antigo de São Paulo e um dos espaços culturais mais importantes do estado. O acervo do museu inclui mais de 450 mil itens e documentos. A pintura Independência ou Morte de Pedro Américo também foi restaurada com novas tecnologias para garantir a fidelidade da obra. O quadro que retrata a independência do Brasil está aqui no Salão Nobre, que inclusive foi feito para ele, desde a inauguração e nunca mais saiu. É a maior obra de todo o acervo. A primeira exposição, após a reabertura, já tem tema: a independência do Brasil. Tá tudo muito lindo, né? No Museu do Ipiranga foi um investimento gigantesco aí e na reabertura, vai ser realmente uma surpresa, né? Para o público, tantas novidades aí, uma parte subterrânea, investimento grandioso, vai ser muito legal. Gente, Pauta Aberta tá terminando, muito obrigado pela sua companhia, tchau, a gente volta a se encontrar amanhã à tarde aqui na TV Evangelizar.